concurso da PM é assim. Muito bem, então a gente já começou a gravar, gente. Uma boa tarde aí, um domingão, né? Um domingão do professor Rodrigão. E a gente vai hoje dar prosseguimento à correção do simulado que nós fizemos com 25 questões inéditas, estilo FGV. Na semana passada, no domingo passado, nós resolvemos 13 questões e hoje nós vamos resolver o restante das questões, portanto, metade do simulado que está faltando, tá? E lembrando que essa aula ela vai ficar gravada, tá? Vai ficar gravada. A nossa revisão do curso online começa segunda-feira. O professor Buraslan vai dar aula a partir de segunda, tá? E ao longo da semana nós vamos alternar as aulas, começando às 10h30 da noite, de segunda até sexta-feira, fazendo a revisão final para vocês chegarem afiados, tá? Afiados lá na hora da prova, tá tranquilo? Aí a gente fecha na sexta, porque no sábado os cursinhos por aí, eles fazem aquela revisão grande, né, com todas as disciplinas, então não dá para a gente competir, né, com essa revisão, e aí a gente fecha a nossa revisão na próxima sexta, tá bom? Lembrando que a gente já está com uma turma aberta para os próximos concursos, CFO, CED, esse concurso agora aí que vai sair para FCRIA. Estamos querendo começar essa nova turma no dia 16. Se a gente tiver 30 alunos, pelo menos, a gente começa. Senão a gente segura mais um tempo para poder ter viabilidade a turma, né? Porque o nosso curso é muito barato, vocês têm de convir com isso. Que pagar R$60 por mês para ter 3 aulas de Geografia e História do Amapá com professores de qualidade, como eu e o Buraslan, é um preço bastante barato. Mas exatamente, quase de graça. Mas, na verdade, tá, também é para dar uma força, né? Para todo mundo poder estudar, porque nem todo mundo tem grana para pagar. Se a gente cobrar 100 conto a mensalidade, nem todo mundo vai poder, né? Então, cobrando um preço um pouco mais baixo, a gente consegue agregar mais gente, né, conosco. Porque, óbvio, o mel é importante, né? Mas também ajudar as pessoas. Tanto é que tem pessoas aqui nesse grupo mesmo que são bolsistas, né? Que não pagam mensalidade, tá? Então, vamos lá, vamos dar prosseguimento, porque são 12 questões e a gente vai falar ainda de bastante coisa. Dá ok quem estiver preparado e a gente começa. Quem não adquiriu ainda o seu simulado, adquira, está custando R$10, tá? Você recebe o simulado e recebe o gabarito do simulado, tá bom? Tu ainda não está transmitindo? Ah, tá, é verdade. Ó, tá vendo? Por isso que eu te amo, Henrique. Olha, professor, vai ter outro. A pessoa mais importante desse curso online é esse rapaz que falou aí, é o Henrique. Porque ele que é o responsável por gravar nossas aulas e por me mostrar quando eu estou dando mancada, igual agora. Agora está transmitindo. Fala aí, minha querida. Vai ter outra oficina? Pois é. Na verdade, não vai ser uma oficina. Serão várias oficinas no decorrer da semana, tá? O pacote está por R$50, aulas do dia 6 a 9. Inclusive, aqui já tem alunos que estão pagando esse pacote. E essas aulas vão ficar gravadas, tá? Começando hoje, com mais as aulas que nós teremos durante a semana, serão 3 aulas de Geografia e 3 aulas de História, até fechar a sexta-feira. Aí vai custar R$50 para quem quiser participar. Estão chegando, porque hoje tem mais gente participando da aula, né? Que se tiverem que falar, digitem, tá? Manda as questões digitando, os comentários, porque às vezes quando vocês usam o áudio, aí atrapalha, dá interferência com o meu áudio. Se você precisar falar, aí você mande uma mensagem escrita, diga, professor, eu queria usar meu áudio. Aí eu paro de falar e você usa seu áudio, tá bom? Isso aí é por causa que eu já estou dando aula há mais de 2 anos aqui online, aí a gente vai aprendendo, né, com a experiência, como é que funciona o sistema aqui.
Todo mundo entendeu? É só essa a única orientação que eu tenho para a aula, tá? Podemos começar, então? Muito bem. Não vão deixar o vídeo de vocês aberto, vocês pelados aí, para vocês não virarem meme. Então, bora. Questão número 14. Acontece, né? Acontece. 14. Observe o quadro do IDHM. Se liga, observe o quadro do IDHM, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal dos estados da região norte do Brasil. Esse quadro aqui, a FCC usou em questões dela, tá? Primeiro, vamos lembrar, o IDH, chamado no Brasil de IDHM, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, ele mede a qualidade de vida dos lugares, dos países, dos estados, dos municípios. Ele mede de 0 a 1. Mais perto de 0 é pior qualidade de vida. Mais perto de 1 é melhor qualidade de vida. Tem 5 faixas, o muito baixo até meio, até 0,5. O baixo, de 0,5 até 0,599. O médio, de 0,6 até 699. O alto, de 0,7 até 699. E a partir de 0,8 até 1 é o muito alto. Então, são 5 faixas de IDH. Muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. O IDH, ele mede 3 indicadores. Ele é um indicador que, na verdade, mede 3 indicadores, 3 coisas. Ele mede a renda per capita, que é aquele indicador do PIB dividido pela população, que a gente acabou de estudar na aula anterior. Eu pego a riqueza produzida naquele ano e divido pela população do lugar. Isso é a renda per capita ou PIB per capita. Então, o IDH mede isso. O IDH mede também a longevidade, que é a expectativa de vida. E o IDH mede indicador de educação, que avalia vários elementos, como anos na escola, analfabetismo, perfeito? Esses 3 indicadores, eles são medidos de 0 a 1, cada um deles. Aí é feito a média entre os 3, aí sai o IDH. Então, vocês entenderam que, na verdade, o IDH ele é uma média da renda com a longevidade, com a educação? Tu entendeu isso? Tu entendeu isso, tá? Então, o IDH ele é uma média de 3 indicadores. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso estudar cada indicador desse separado. Eu posso ver só a renda, eu posso ver só a longevidade, eu posso ver só a educação. Entenderam isso? Dá QSL quem entendeu. Vamos fazer logo as considerações gerais que já caíram em prova. Geralmente, quando se trata de IDH em concurso, se trata do IDH no censo, tá? Porque no censo é o momento que a contagem de fato é feita. Fora do censo são estimativas. Então, a gente pega 91, 2000, tá? E pega 2010. 91, 2000 e 2010 foram os 3 últimos censos, galera. No censo de 91, o IDH amapaense foi muito baixo, mas foi o melhor da região norte. Se liga aí, 91, Amapá teve o melhor IDH da região norte. No censo de 2000, o IDH do Amapá subiu para baixo, mas foi o segundo da região norte. Perdeu para Roraima. O Amapá sempre disputando com Roraima em primeiro lugar. Em 2000, o Amapá ficou em segundo. E o último censo, que é o que mais cai, que é esse que está aqui na prova, tá? O censo de 2010, o IDH do Amapá chegou em alto, tá? E o Amapá ficou em primeiro lugar de novo na região norte. Beleza? Então, repetindo rapidamente, 91 Amapá, muito baixo, primeiro do norte. 2000, baixo, segundo do norte. 2010, alto, primeiro do norte novamente. Copiou essa informação aí? Te lembra que depois vai ficar gravado, se não deu tempo de anotar, pega e anota depois, tá bom?
Analisando os 3 elementos do IDH do Amapá isolados. Já sei que o IDH do Amapá 2010, que é o meu objeto de estudo agora, ele foi alto. Ele foi 0,708. A partir de 0,700 já é alto. E o do Amapá foi 708. Então foi alto. Primeiro, o Amapá, tá, foi o 12º IDH do Brasil em 2010 e foi o primeiro da região norte com esse 708, esse IDH alto. Analisando os 3 elementos, renda, longevidade e educação, o maior IDH do Amapá é o IDH longevidade, que também é o do Brasil. O povo vivendo cada vez mais. É o maior indicador. O menor indicador é o educação, tá? É o educação. Só que nas provas eles costumam analisar assim, mas quem cresceu mais nos últimos anos, nos últimos censos? Quem cresceu mais foi exatamente o educação, correto? O educação é o mais baixo, mas ele foi o que mais cresceu nos últimos censos. O longevidade é o mais alto e também cresceu. Agora o renda, que é o intermediário, é o do meio, ele estagnou e nos últimos anos vem até caindo. Entendeu essa análise? Entendeu? Então eu costumo até brincar. Como o nosso indicador maior é a longevidade, o amapaense está ficando velho. Como o nosso pior indicador é a educação, o amapaense está ficando burro. E como a renda é o indicador estagnado, o amapaense está ficando pobre. Então, velho, pobre e burro é uma característica do IDH amapaense. No entanto, é um burro que está estudando, e muito. Olha, nós todos estudando aqui no domingo de tarde, né? Por isso, a educação foi o que mais cresceu. Deu para entender essa análise? Isso é um resumão de IDH, galera, tá? Que dá para fazer um monte de questões, tá? Dá para fazer um monte de questões com essa ideia, ok? Então, longevidade é o maior, foi o segundo que mais cresceu. Educação é o menor, foi o que mais cresceu. Renda é o segundo, mas é o que está estagnado. Comparando o Amapá com os outros estados da região norte, a gente vai analisar essa tabela aqui, ó. Olha para a tabela agora. Primeiro vamos ver o Brasil, ó. Tá aqui o Brasil, professor. IDH do Brasil 2010, 0,727, ó, altos. A renda foi 739, alta. A longevidade no Brasil 816, ó, muito alta. Brasileiro cada vez ficando mais velho. E a educação no Brasil, 637, média. Viu como cai, galera? Renda alta, longevidade muito alta, a educação cai para... Era muito pior. Foi o indicador que mais cresceu. Agora, pega o 727 do Brasil e compara com o Amapá, 708. Ó. Então, o IDHM do Amapá ele foi menor do que o brasileiro, mas foi maior que os outros estados da região norte. Ó. O segundo foi Roraima, ó, 707. 1 milésimo a menos do que o Amapá. Agora, bora analisar cada indicador, começando por renda. Olha a renda no Amapá, 0,694, média. Perdeu para Rondônia, 712, e perdeu para Roraima, 695. Então, em renda, o Amapá não foi o primeiro, foi o terceiro da região norte, perdendo para Rondônia e para Roraima. Foi isso que a FCC colocou na prova dela, hein? Isso aqui. Em longevidade, o Amapá foi o primeiro. Olha como o amapaense está ficando muito velho, gente. Ó. 0,813. Isso é uma longevidade muito alta. Correto? Maior do que todo mundo. Ó. Então, primeira longevidade da região norte. E a educação ó, cai para a média, ó, 629. Mas compara com os outros estados da região norte. Ó. O Amapá, de novo, em primeiro. Tá? Então, analisando o IDH de 2010, o Amapá teve um IDH alto de 708. Educação, em primeiro lugar na região norte.
Longevidade em primeiro lugar na região norte, mas na renda o Amapá caiu para terceiro. Na média, o IDH amapaense foi o melhor da região norte. Curiosidade, olha de novo para o IDH do Brasil, 727. O do município de Macapá foi maior ou menor do que esse, em 2010? Se a gente pegar dos municípios amapaenses, o de Macapá foi maior ou menor do que esse aqui? E aí, quem responde? Pois é, foi maior. O de Macapá foi 0,733. Então, no último censo, o IDH do município de Macapá era melhor do que o IDH brasileiro. Interessante, né? O último IDH divulgado, o de 2017, o Amapá já caiu para terceiro lugar na região norte, galera. Aumentou para 740 o IDH do Amapá em 2017, mas o Amapá perdeu a posição para Roraima e para o Tocantins, que se tornou o segundo. E o Amapá caiu para terceiro. Então, bora lá. Essa aqui está dada, tá? O professor Bandeira deu. Com base no quadro, é correto dizer que em 2010, letra A, o IDHM do Amapá foi o maior do Brasil? De forma alguma. O maior do Brasil é Distrito Federal, em seguida São Paulo, que são IDHs muito altos. O do Amapá foi o 12º do Brasil, foi o maior da região norte. Maior do norte. Se tivesse maior do norte, estava certo. Letra B. O IDHM do Amapá foi o menor da região norte? De forma alguma. O IDHM do Amapá foi o maior da região norte. Inclusive, galera, quem teve o menor IDHM foi o Pará. Ó. Qualidade de vida bosta lá no Pará, pior do que aqui, ó. 646. Eu morei em Belém, galera. Eu sei que é muito pior morar em Belém do que em Macapá, tá? Tá aqui, ó, 646. Especialmente se você é pobre, como era o meu caso, né? E continua sendo hoje. Mas é melhor ser pobre aqui em Macapá do que lá em Belém, te garanto. Letra C. A educação foi o maior indicador medido no IDH amapaense, galera? Foi a educação? A educação foi o menor. O maior foi longevidade, o segundo foi renda e o menor foi a educação. No entanto, educação foi o que mais cresceu proporcionalmente nos últimos censos. D. A renda foi o indicador mais bem avaliado do IDH amapaense? Foi o segundo. Então sobrou a E. A longevidade foi o indicador com os mais altos índices de IDH do Amapá. Fechou, tá? Então, o IDH, gente, não tem como fugir disso. Não tem. As bancas já trabalharam, por exemplo, a parte conceitual. Quais são os indicadores que o IDH mede? Renda, educação, longevidade. Isso já caiu. A FCC já cobrou isso 2 vezes em prova. Já caiu quadro para analisar o IDH como esse. Então, várias questões de IDH já caíram e vão cair outras. Vamos ficar ligados, tá? Vamos para 15. A correta é a letra E, que diz que a longevidade foi o indicador com os mais altos índices do IDHM amapaense. Está aqui, ó. Foi de 813, ó. Foi muito alta a longevidade no Amapá. Quase igual a brasileira, 816. Vamos lá, questão 15, puxando para a geografia física de novo. 15. Com altitudes médias de 100 metros, portanto, um terreno bastante baixo, os terrenos que formam essa unidade são constituídos por sedimentos terciários da formação barreiras. Olha, que ocorrem na parte oriental do território, com caimento suave para o rio Amazonas. Uma superfície de aplainamento que seccionou os sedimentos terciários mostra-se parcialmente conservada e recoberta por crosta ferruginosa. Vocês que são meus alunos queridos, estudiosos, qual é um tipo predominante de ecossistema que cobre essa unidade de relevo e de geologia que está descrita aqui? Bora ver quem está ligadão nas aulas do professor Bandeira. Qual é, galera? Não, eu quero saber qual é o ecossistema principal que cobre isso daqui.
qual dos domínios florísticos do Amapá que predomina nessa unidade geomorfológica e geológica que está sendo descrita aqui. Porque aqui está falando de relevo, altitudes, e está falando de geologia, ó, sedimentos terciários, formação barreiras. Aí ela já faz a pergunta, responde perguntando. Não, eu quero afirmação. Pô. É o Cerrado, tá? Falou em formação barreiras, galera. Está falando aqui da área onde fica a cidade de Macapá e de Santana, a área de predomina Cerrado, na porção oriental, leste do Amapá. Falou em terrenos baixos, ó, planos, platô rebaixado, chapada, tudo isso a gente estudou. Aí eu quero saber, o texto corresponde à unidade morfoestrutural amapaense chamada de... São as colinas do Amapá, pelo que a gente estudou até aqui, galera? Sim ou não? Não. As colinas do Amapá é o interior do Amapá. O interior do Amapá é antigo, cristalino, é mais alto, é mais ondulado. São os planaltos residuais do Amapá, meu povo? Sim ou não? Não. Os planaltos residuais são quem? Quem lembra? Vou ficar feliz demais se alguém lembrar. Quem são os planaltos residuais norte-amazônicos que ocupam o interior do Amapá em terrenos cristalinos? Quem são? Ninguém, meu povo. As serras. Muito obrigado, meu amigo. As nossas serras. Letra C. É o planalto rebaixado da Amazônia, que foi descrito aí na questão? Você diz que é? Tem chance. Porque, como eu disse, essa formação barreiras é um platô rebaixado, um planalto rebaixado. E aqui está falando, o planalto rebaixado da Amazônia. Se a gente eliminar os outros, é a letra C. Seria a depressão periférica do norte do Pará? Isso aqui é lá no sul do Amapá, e não aqui onde está o Cerrado. Seria a planície Fúvio-Marinha, Macapá e Iapoque, galera? A planície Fúvio-Marinha, Macapá e Iapoque é a costa inundável do Amapá. São terrenos quaternários. Não é formação barreiras, não tem o cerrado, não é terciária, é quaternário. Portanto, vocês estão certos. A alternativa é a letra C, planalto rebaixado da Amazônia. Está aqui o mapa de novo. Ó. São 5 unidades morfoestruturais. Ó. A planície costeira aqui no litoral, ó, inundável, ó, também chamada planície fluvial-marinha Macapá e Iapoque. O número 2, que é a nossa alternativa, ó, o planalto rebaixado da Amazônia, toda essa área que eu estou marcando aqui é coberta de cerrado, olha Macapá, ó, fica no planalto rebaixado da Amazônia, que a gente também pode chamar de tabuleiro costeiro, hein? De platô rebaixado, de formação barreiras, coberto de cerrado, lembra? Porque é Macapá. Aí lá embaixo no 3, é o planalto da bacia do Amazonas, e no interior tem os planaltos cristalinos, que são chamados de secados. Aqui o Araguari e Jari, mais ao sul, e os planaltos de secados do norte do Amapá. Dá ok? Quem entendeu? E quem acertou essa no simulado? Quem fez o simulado aí e acertou essa questão? Perfeito. Acertaram? E agora me diz quem errou. Quem fez e errou? O que você marcou, querida? Estou tentando tirar uma selfie aqui, não estou conseguindo. Um print. Bora. Acho que já foi, já. Beleza, meu povo? Bora para a próxima. Então, pelo jeito, essa questão aí foi uma questão difícil. Eu sei, essa foi uma das questões mais difíceis. Porque lá nessa questão não teve mapa, né? Na primeira questão eu botei o mapa. Nessa daí, de propósito, eu não botei mapa. Porque assim como a banca pode botar um mapa, ela pode não botar um mapa. Esse mapa tem que estar aqui, ó, na tua cuca, entendeu? Não é lá na prova. Na prova pode não estar. Não é verdade? Questão 16. Julgue os itens abaixo
sobre o espaço urbano amapaense. Olha, urbanização, importantíssimo. Lembrar, o Amapá é um dos estados mais urbanos do Brasil. No censo de 2010, o Amapá teve 89,9%, tá, minto, 89,8%, ou seja, pode arredondar para 90%, quase 90% de população urbana. Isso foi alto, professor? Foi o quinto maior do Brasil. Só perdeu para o Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, o quinto foi Amapá. Foi o estado mais urbano da região norte, da Amazônia. E detalhe, mais do que o Brasil, porque o Brasil foi 83,4% e o Amapá foi 89,8%, tá? E no Amapá, o município mais urbano é Santana, seguido de pertinho por Macapá. E o município menos urbano é o município de Itaubal, tá ok? Então, o urbanizado, gente, tem a ver com percentual de população urbana. Não tem nada a ver com infraestrutura. O cara mora na favela, na área de ressaca, é área urbana. Então, vai entrar como percentual de urbanização, tá bom? Vamos lá. Primeira afirmação. A população urbana do Amapá é maior que a rural? Acabei de responder. Isso aqui já caiu em 1 milhão de provas. Vai cair de novo. É muito maior. Foi 89,8%. Para o quê? Para 10,2%, né, de população rural. 2. O Amapá é um dos estados mais urbanos do país? Falei, com certeza. Foi o quinto mais urbano do país no censo de 2010. Vou repetir. Distrito Federal em primeiro, Rio em segundo, São Paulo em terceiro, Goiás em quarto. Amapá foi o quinto estado mais urbano do Brasil. 3. Macapá é o município com a maior taxa de urbanização do estado? Essa é verdadeira ou é falsa? Hã? Essa daqui é falsa. Macapá perde para Santana. A urbanização de Macapá é um pouco menor do que a de Santana. A de Santana bate na casa de 98, a de Macapá na casa de 96. É pau a pau, é quase os dois municípios 100% urbanos. Já Itaubal, a urbanização foi só 41,8%, menos da metade da população morando em áreas urbanas lá em Itaubal. Então a 3, anota aí, é falso. Me lembra aí que a 3 foi falso. 4. No aglomerado urbano Macapá-Santana ocorrem complementaridades urbanas? Verdadeiro ou falsa, meu povo? Isso aí foi questão FCC, hein? Isso daqui é totalmente verdadeiro. Primeiro, para quem ainda não sabe, aglomerado urbano Macapá-Santana é quando a gente pega as duas cidades e junta como se fosse só uma. É essa área urbana que a gente mora aqui, que só é separada mesmo político-administrativamente, porque fisicamente é hoje uma cidade só, onde vem vivendo um processo intenso de conurbação. A conurbação é essa junção física que vem se dando com os condomínios, com a expansão da mancha urbana das cidades, fazendo virar uma área urbana só. E aí a gente chama essa área urbana que está se formando como uma cidade só aqui, de aglomerado urbano Macapá-Santana. Copiado. Dentro desse aglomerado existe divisão de funções. Tem funções que Macapá tem que Santana não tem, e vice-versa. E a maior prova disso, a FCC botou em prova. Complementaridade urbana é quando as cidades se complementam. Então, Macapá, por exemplo, se tu quer ir para Belém, tem o aeroporto, tu vai de avião. Mas se tu quiser ir de navio, tu vai ter que vir para cá, para Santana, pegar o navio no porto, entendeu? Então, esse é um exemplo maior, né? Mas tem vários outros tipos de complementaridades que Santana tem alguns serviços que Macapá não tem e vice-versa. Obviamente, pela dimensão de Macapá, Macapá apresenta muito mais serviços que Santana, mas sempre Santana vai ter alguma coisinha, e o Porto é um maior exemplo, tá? Que Macapá não tem. Tá entendido essa daí, a ideia da complementaridade urbana, tá? E lembra,
Conurbação é a expansão da mancha urbana, é o crescimento horizontal das cidades que faz elas se unirem, se emendarem, o que está acontecendo entre Macapá e Santana. Está acontecendo um processo de conurbação. A conurbação aqui ainda não está completa, ela está em andamento. Não se pode dizer que não tem urbanização, conurbação, porque estaria errado. A gente está vendo aí as cidades se emendando, mas ainda não está completo, tá? Está em processo. Quinta afirmação. A região metropolitana de Macapá é formada por Macapá e Santana? E aí? É verdadeira ou falsa? É falsa, né, galera? Quando a gente fala de região metropolitana de Macapá, aí a gente não está falando de aglomerado urbano Macapá-Santana. A gente está falando de uma área criada por lei, pela ALAP, em 2003, que estabeleceu a região metropolitana de Macapá, inicialmente com Macapá e Santana. Em 2016, depois que foi inaugurada a segunda ponte grande, né? A do Vila Nova foi em 2010, em 2016 foi a do Matapia, a ponte da integração, aí o Mazagão entrou na região metropolitana. Então hoje são os três, Macapá, Santana e Mazagão. Macapá e Santana desde 2003, Mazagão desde 2016. Em 2018, o Valdez fez a lei que regularizou e implantou de fato a região metropolitana. Então hoje ela existe de fato e de direito, correto? Ela existe. Agora lembre, Macapá é de fato uma metrópole, segundo o conceito geográfico urbano de metrópole, segundo o próprio IBGE, Macapá é metrópole, galera, lembra? Não. Na hierarquia urbana, e lá no programa de vocês fala, rede urbana amapaense, amazônica brasileira. Na rede urbana brasileira e amazônica, as metrópoles são Manaus e Belém. Metrópoles regionais. Quem está mais perto da gente? Belém. Então, nós estamos na área de influência de Belém. Nós estamos no que a gente chama de Interlândia de Belém. Interlândia é a área de influência de uma cidade. Então, se Macapá está na área de influência de Belém, Macapá está na Interlândia de Belém, correto? Então, quem manda aqui na área é Belém, a metrópole regional. Então, o que é Macapá, professor? É uma capital regional. Na hierarquia urbana brasileira, é uma capital regional. E tem mais uma. São 3 categorias, A, B e C. Macapá foi a categoria C. Isso foi definido pelo IBGE no censo 2010. Junto com Macapá, tem outras 2 capitais regionais que estão diretamente sob a influência de Belém, que são Santarém, no oeste do Pará, e Marabá, no sul do Pará. Então, Macapá, Santarém e Marabá são o mesmo tipo de cidade, segundo o IBGE. Capitais regionais, categoria C, tá? Então, politicamente, Macapá está numa região metropolitana, mas geograficamente, Macapá, na verdade, é uma capital regional. Da QSL, quem entendeu? Agora, se Macapá é uma capital regional, existem muitas cidades abaixo de Macapá, não existe, gente? Então, galera, Macapá tem a sua própria rede urbana. Presta bem atenção que ainda não estudou isso. Quem ainda não estudou isso? Porque tem muito aluno hoje aqui que não pega minhas aulas direto. Quem ainda não estudou isso? Tem alguém que ainda não estudou isso? Então, preste atenção. Macapá, sendo uma capital regional, tem a sua própria rede urbana. Ou seja, tem o seu próprio conjunto de cidades que é comandado por Macapá, influenciado por Macapá. Segundo o professor Emanuel Santos, da Unifap, são 20 municípios que fazem parte da rede urbana de Macapá. São os 16 municípios do Amapá e 4 municípios do Pará, que têm influência direta de Macapá, porque são próximos de Macapá, mais perto de Macapá do que de Belém. Então, vou dar 2 exemplos. No Baixo Amazonas, Almerim e Gurupá são mais perto de Macapá. Então, entram na rede urbana de Macapá. E no Marajó,
Afuá e Chaves estão aqui do ladinho de Macapá. Então, Afuá e Chaves, tá? Afuá e Chaves, no Marajó. Almerim e Gurupá, no Baixo Amazonas, são os 4 municípios que estão na área de influência de Macapá. E, óbvio, todos os municípios do Amapá também. Aqui no Amapá, além de Macapá, que é a principal cidade, a gente precisa destacar o papel de 3 centros urbanos. Um no interior, um no sul e um no norte. Quem é o centro urbano principal no norte? Oiapoque. Quem é o centro urbano principal no sul? Laranjal do Jari. E quem é o centro urbano principal no centro? Porto Grande, tá? Então, essas 3 cidades, especialmente, né, esses 3 núcleos urbanos, eles têm influência sobre as suas regiões. O Oiapoque no norte, Porto Grande no centro e Laranjal do Jari no sul. Na QSL, quem copiou essas informações que são importantes? O professor Emanuel Santos, ele chama essa rede urbana de 20 cidades comandadas pelo Amapá de Amazônia Setentrional Amapaense. É a ASA que ele chama, tá? A rede urbana comandada por Macapá. Amazônia Setentrional Amapaense. Então é 1, 2 e 4, né? 1, 2 e 4. A alternativa é a letra C. Olha essa daí, ó. Macapá apresenta uma das maiores macrocefalias urbanas do país. Observe o quadro abaixo. O quadro não traz grandes referências, mas quem sabe o que é macrocefalia urbana sabe o que o quadro representa. O que é a macrocefalia urbana? Macrocefalia, cabeça grande. Quem é a cabeça no Amapá? É Macapá, é a capital. Ela é grande, ela é inchada. Macapá tem mais de 60% da população e tem mais de 60% da economia. Esse gráfico mostra isso. Na região norte, Macapá, junto com Santana, olha o aglomerado urbano, tem 74% da população do estado. Boa Vista é 63%, em Roraima. Em Manaus é 51,8%. Em Rio Branco, no Acre, 45,8%. Em Porto Velho, é 27,3%. Belém é 18,3% da população do Pará. E Palmas é 16,5% só do Tocantins. Então, aqui a população está super concentrada. Aqui nesse aglomerado urbano, onde fica a capital. E isso é a macrocefalia urbana. Já te dei a resposta. Uma questão que a FGV gosta, hein? Conceito, hein? Está trabalhando conceito. Bora lá? MAC alternativa que explica o que é a macrocefalia urbana. Todas as alternativas, gente, correspondem a um fenômeno urbano. Portanto, essa questão é boa para a gente estudar esses conceitos. Por isso eu fiz ela desse jeito, tá bom? Letra A. É um fenômeno urbano que ocorre quando 2 cidades limítrofes expandem-se ao ponto de encontrar-se, compondo um único núcleo urbano. Isso é macrocefalia urbana da letra A, galera? Hein? Isso é a conurbação que nós acabamos de falar, que é o que está acontecendo entre Macapá e Santana. Está virando uma cidade só, definitivamente. Letra A é conurbação. Conurbação. Olha, conturbado, Walter Jane? É conurbação, meu povo. Tá? É a junção física de cidades, é o que a gente chama de expansão da mancha urbana, tá? Vira uma cidade só. Se olhar de cima, você vai ver só uma mancha urbana. Letra B. É o processo de crescimento urbano de uma cidade e sua constituição como centralidade de uma região metropolitana. Isso daqui é macrocefalia urbana, galera? E aí? Não, o que é isso aqui, então? O que é isso aqui? Isso aqui é a metropolização, ó, é a formação da metrópole. Se é um crescimento onde uma cidade se constitui uma centralidade na região urbana, na metropolitana, ela se torna uma metrópole. É a metropolização. Então, a letra B não é. C. É um processo de transformação de áreas urbanas
que leva ao encarecimento do custo de vida e aprofunda a segregação socioespacial nas cidades. E aí, é isso aqui que é a macrocefalia urbana? É essa a definição correta? Não é. Quem lembra qual é essa definição da nossa aula de urbanização? Sai o pobre e entra o rico. Gentrificação, rapaz, o Márcio tá afiado, hein? O Márcio tá afiado. Gentry vem do nobre, então é aquela ideia de que o rico é o nobre, é o chamado enobrecimento das áreas urbanas. Começa a chegar os ricos, aí os pobres vão saindo, porque o custo de vida aumenta demasiadamente. Então a letra C é isso. Parabéns, hein, Márcio, está afiado. Letra D é o processo de crescimento vertical das cidades, isto é, através da construção de grandes edifícios residenciais e comerciais. É isso que é macrocefalia urbana, galera? Hã? Não, isso é verticalização. É o que está acontecendo em Macapá, esses prédios com mais de 10 andares, prédios grandes. Então sobrou a E, gente. Macrocefalia urbana é um fenômeno urbano caracterizado pela concentração de serviços, atividades econômicas e população em uma determinada cidade ou área urbana. É um inchaço, e isso gera consequências negativas, como, por exemplo, os problemas sociais, os problemas ambientais, os problemas de saneamento básico, de falta de moradia, de criminalidade. Ajuda na expansão da hipertrofia do setor terciário, que fica inchado, informalidade, desemprego, está tudo interligado, correto? Dá QSL aí, quem entendeu a questão, quem gostou da questão, eu achei massa essa questão, tá? Letra E é a resposta. Vamos para a questão 18. Ó, a questão Neymar, a questão que cai, né? População. Julgue os itens sobre a população amapaense na atualidade. 1. A maioria da população é adulta, parda e do sexo masculino no estado do Amapá? Verdadeiro ou falso, meu povo de Deus? Rapidamente. 1, 2, 3. Verdadeiro. Há um ligeiro predomínio de homens sobre as mulheres. Não é como a FGV botou lá, um desequilíbrio entre homens e mulheres, de forma alguma, um equilíbrio, mas uma ligeiríssima vantagem para os homens. Os pardos são a imensa maioria, são mais de 60% da população. E os adultos já são mais de 50% da população. Lembre, adulto demograficamente é quem tem de 20 a 59 anos. E esse público, no último censo, ele ultrapassou a casa de 50% no estado do Amapá, tá? Pegando os 3 últimos censos, 91, predominavam jovens. 2000, predominavam jovens. 2010, passaram a predominar adultos. Outra, 91, a faixa etária de 0 a 4 anos foi a maior. 2000, 0 a 4 anos. 2010, a faixa etária aumentou para 10 a 14. E hoje estima-se que esteja em pelo menos em 15 a 19. Então, quer dizer, o povo amapaense está envelhecendo. Isso é a transição demográfica. Queda da natalidade, da fecundidade, que ainda são altas comparadas com o resto do Brasil, mas estão em queda a cada ano que passa. E isso ajuda no aumento da expectativa de vida. Então está tudo interligado. Analisando a pirâmide, a base da nossa pirâmide etária está achatando e o meio e o topo estão alargando. A gente está vivendo o processo de transição. A pirâmide está invertendo para no futuro ficar igual a do Japão, que tem 1/3 de velhos aqui em cima. Por isso morre mais gente do que nasce. Entendido essa daí? Já dei spoiler, ó. Na atualidade, número 2, a maior faixa etária é a de 0 a 4 anos, galera. Na atualidade, em 91 e 2000, foi 0 a 4 anos, meninos e meninas. Um pouquinho mais de meninos, porque nascem mais meninos. Tá? Agora, atualmente, já está em 15 a 19, ou quem sabe, em 20 a 24. É o censo de 2022 que foi feito, que vai dizer, ainda não falou.
mas já é projeção do IBGE, tá? Portanto, a 2 é falsa. Vai pegando aí, a 1 é verdadeira, a 2 é falsa. 3, a mortalidade infantil é a mais alta do país, meu povo? Pelos dados oficiais, sim. Um dia desse eu vi o Fulan fazendo uma propaganda aí, me mandaram um vídeo dizendo que a mortalidade infantil de Macapá não é mais a mais alta do país. Eu quero ver isso aí, porque ainda não vi divulgação disso nem na mídia, nem em sites oficiais como o IBGE. Provavelmente, se isso é real, isso vai aparecer. Até então, as bancas têm trabalhado com essa informação aqui, que a mortalidade infantil do estado do Amapá é a maior do país, tá? Na casa aí de quase 23 crianças que morrem para 1.000 que nascem. 4, a expectativa de vida do amapaense é uma das menores do Brasil? Isso é verdadeiro ou é falso? Isso é falso. No último dado que saiu em 2019, que o amapaense passou a viver 74,7 anos, o Amapá chegou em 15ª expectativa de vida do país. Então não é uma das menores, porque são 27. O Amapá está no meio, entendeu? Está no meio da tabela aí. Não chega perto do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que o povo já é muito velho, mas também não está com os estados lá do Nordeste, com uma expectativa muito baixa ainda, como Maranhão, Piauí, tá? 5. As taxas de natalidade e fecundidade estão em queda, mas ainda são altas no contexto nacional? Verdadeiro ou falso? Então lembra, natalidade é o número de filhos por mulher. Fecundidade, natalidade é o número de nascimentos. Fecundidade é o número de filhos por mulher. Isso anda juntos. O Amapá sempre teve essas taxas entre as maiores do Brasil. Tanto que o Amapá disputa com o Acre, o primeiro e segundo lugar já há algum tempo. Mas vem caindo a cada ano que passa. Porque a amapaense do passado tinha muito mais filho que hoje, todo mundo sabe disso. A aluna um dia desse falou que a avó dela teve, parece que 8 filhos, a mãe dela teve 3, e ela tem uma filha. E é muito possível que a filha dela no futuro nem tenha filho. Lá na Europa mesmo, em países como a França, onde já está morrendo mais gente que nascendo, o governo paga para as mulheres ter filho. Imagina se fosse aqui no Amapá, não. Deus o livre, a fila que não ia formar. Lá na França paga. E sabe o que está acontecendo? É um fracasso essa política. É um fracasso. Até porque o governo quer que as mulheres que já têm um filho façam um segundo filho. E essas mulheres francesas, a maioria delas trabalha. Tá entendendo? Já tem um estilo de vida que um novo filho vai mudar tudo. Então, pare com esse papo, governo. Deixe seus euros para lá, que eu não quero fazer filho para servir os seus interesses. Compreendeu? Tá? Então, isso é fato. Estão em queda. Isso aqui é transição demográfica. Portanto, já, galera, é a 1, a 3 e a 5, não é isso? Porque a 2 e a 4 estão falsos. 1, 3 e 5, a alternativa é a letra B. Deixa eu só ligar o ventilador que está aqui do lado. Beleza? Vamos lá? Vamos para a questão 19. Observe o quadro que apresenta a população dos estados da região norte do Brasil. Aqui tem a população da região norte do ano de 2018, projeção do IBGE, e a gente tem o ranking. O Pará é o estado mais populoso, 8,5 milhões de habitantes. O segundo é Amazonas, 4 milhões de habitantes. O terceiro é Rondônia, 1.700.000 habitantes. O quarto é Tocantins, 1,5 milhão de habitantes. E aí vem os 3 estados do Brasil que tem menos de 1 milhão. O Acre, 869 mil.
O Amapá, 829 mil, tinha em 2018, e Roraima, 576 mil, tá? Beleza? Vamos ver o que a questão pede. Questão dada, tá? Dada. Aquela para o candidato não errar. Marque a alternativa incorreta. O Amapá é o penúltimo estado em população absoluta entre os estados do Brasil. Isso é correto ou incorreto? Isso é correto, a gente não vai marcar essa. A gente quer a incorreta. O Amapá só tem mais gente que Roraima. No Brasil inteiro e na região norte também. É o 26º do Brasil e 6º da região norte. É a capital Macapá que sobe, né? Porque Macapá é uma capital que concentra muita gente do estado, como a gente viu. B. O Amapá, Roraima e Acre formam o grupo dos estados com menos de 1 milhão de habitantes. Acabei de falar disso. Verdadeiríssimo. Só eles têm menos de 1 milhão de habitantes. É o que a gente chama de estados não milionários. Não são milionários do ponto de vista demográfico. C. A capital menos populosa do país é Boa Vista, em Roraima, seguida de Macapá, no Amapá. Isso é correto ou incorreto? Isso é correto ou incorreto? Tá? Exatamente essa é a informação incorreta. Vocês marcaram essa na prova? Quem acertou essa? Tá errado, galera. Tá? Olha o que diz a D. Apesar da pequena população do Amapá, sua capital apresenta elevada densidade demográfica. Perfeito. Apesar do Amapá ter a penúltima população do estado, menos de 1 milhão de habitantes, mas no último censo, 2010, Macapá tinha 62,14 habitantes por quilômetro quadrado. Só perdeu para Santana, que é menor, né? Que tinha 64,11 habitantes por quilômetro quadrado. O estado teve 4,69 habitantes por quilômetro quadrado. E Macapá teve 62,14. Então, sim, Macapá tem uma densidade demográfica elevadíssima. E os estados do Pará e Amazonas são os mais populosos. Amapá e Roraima, os menos. Perfeito. Então, não dá outra. O que está errado na C? Está tudo errado. Primeiro que a capital menos populosa do país é Palmas. Boa Vista, em Roraima, é a penúltima. E Macapá, galera, é a 22ª. Não é 26ª, penúltima. Macapá é a 22ª, tá? Na região norte, Macapá ficou em 4º lugar. Macapá ficou atrás de Manaus, Belém, Porto Velho, em Rondônia, 4º Macapá, 5º Rio Branco, no Acre, 6º Boa Vista, em Roraima, e a capital menos populosa do norte do Brasil, Palmas, no Tocantins. Agora lembra daquela aula que a gente teve da prévia do censo 2022. Pela prévia do censo 2022, Macapá subiu ou desceu no ranking das capitais do norte do Brasil, galera? Quem lembra? Pela lapada que o censo deu, Macapá subiu para a 3ª capital mais populosa do norte, galera. Só perde agora para Manaus e para Belém, segundo os dados que o IBGE coletou agora em 2022. Tá? Então fica ligado que se a prova já trabalhar as prévias desse censo, pode ter essas pegadinhas aí pela frente. Bora para a próxima. Marca a letra C nessa daí, tá? Tá aqui, ó. Eu trouxe para vocês essa. Uma questão sobre as prévias do censo de 2022. Estão preparados? Quem é que ainda não viu nada aí das prévias do censo de 2022? Quem é que ainda não viu nada? Deixa eu ver o que está faltando. Quem não viu nada ainda? A Bárbara? Beleza. Quem mais? A Samara? Vocês não são alunas do curso, então não assistiram a aula ainda, porque já tem... Inclusive, essa aula aqui está no meu canal do YouTube, gratuita, tá? A última aula minha do canal do YouTube é exatamente sobre as prévias do Censo Demográfico 2022. Assista. Assista porque pode cair na prova. Esses dados foram divulgados em dezembro. Fechou no Natal, em dezembro.
Então, tranquilamente, pode cair na prova de vocês, a banca pode ter pegado ainda e feito alguma pegadinha, tá? Mas essa questão aqui já te ajuda muito. Julgue os itens abaixo, com base na prévia do Censo Demográfico do IBGE 2022. Primeira, o Amapá passou de 770 mil habitantes, sendo o penúltimo estado mais populoso do norte do Brasil. Verdadeiro ou falso, galera? Verdadeira ou falsa? Verdadeiríssima. O IBGE estimou na casa de 778 mil a população do Amapá. E qual é a surpresa? A surpresa é que tem menos do que o IBGE achava que tinha. Porque o IBGE disse que em 2021 o Amapá tinha 877.613. E aí no censo caiu para 778 mil. 100 mil pessoas a menos do que o Amapá, do que o IBGE estimava, entendeu, galera? Então o censo deu essa porrada aí, estão questionando muito, dizendo que a metodologia foi errada, que isso e aquilo, porque esse censo foi uma merda, né? O IBGE foi sucateado pelo Bolsonaro, faltou grana, faltou pagamento dos recenseadores, foi um caos esse censo. Mas o fato é, diminuiu a população brasileira. Não é aquilo que o IBGE acreditava que era, tá? 2. Agora, em relação ao censo 2010, a população aumentou, tá? Estou dizendo que diminuiu para aquilo que o IBGE estimava. Beleza? Entendido isso? 2. A densidade demográfica estadual ficou em torno de 5,4 habitantes por quilômetro quadrado. Em 2010 era 4,69. É verdadeira essa 2? Pode botar verdadeira. É um dado a mais aí para você. Se pegar esses 778 mil habitantes, dividir pelos quase 143 mil quilômetros quadrados, 142,4 mil quilômetros quadrados, você vai ter em torno de 5,4 habitantes. Aumentou em relação ao censo 2010, porque a população aumentou, tá? Santana continua sendo o município com maior densidade, seguido aí pau a pau de Macapá. E a Serra do Navio é o município com menor densidade demográfica. 3. Macapá é a terceira capital mais populosa do norte do país. E aí, acabei de falar, Macapá superou Porto Velho. É Manaus, Belém e Macapá, galera. Tá? As 3 maiores capitais da região norte, segundo o IBGE. 4. Alguns municípios reduziram de população em relação ao censo de 2010. Isso é uma outra surpresa. O IBGE vinha dizendo que todos os municípios do Amapá a população estava crescendo. Todos. É verdade que nesse censo, alguns municípios do Amapá diminuíram de população em relação a 2010, em relação a 12 anos atrás. E aí, você vai de verdadeiro ou falso? É verdade, galera. 5 municípios diminuíram de população e eu quero destacar um, que é o mais importante deles, que é o Laranjal do Jari. O Laranjal do Jari, em 2010, estava na casa de 39 mil habitantes. E agora bateu na casa de 35 mil habitantes. Tá entendendo? Então, segundo o IBGE, nos últimos 12 anos, a população do Laranjal do Jari diminuiu. E, galera, foi um erro feio o que eles vinham dizendo. Sabe quantos eles estimavam para o Laranjal em 2021? Eles estimavam 52 mil habitantes no Laranjal do Jari. E aí eles foram conferir em 2022, conferiram 35 mil, 17 mil pessoas a menos. Então, estão entendendo como é uma diferença gritante? Aquilo que eles vinham estimando para aquilo que eles contaram, tá? E aí o concurseiro que se vire. Tá? Outro exemplo foi Tartarugalzinho. Eles estimavam que Tartarugalzinho já estaria em 19 mil habitantes, bateu em 10 mil habitantes. Foram tudo para Curitiba, mano. Foram tudo virar sulista,
foram virar gaúcho para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina. Barbaridade, guri. Cadê meu açaí? Vamos lá. E a quinta questão diz: Macapá é o município mais populoso e Pracuúba o menos populoso? Ou seja, os dois que eram o primeiro e o último também em 2010 continuam? Aí sim. Aí sim. Com menos gente do que se esperava, tá? Mas Macapá continua sendo mais populoso e Pracuúba o menos populoso. Os três mais populosos continuam os mesmos: Macapá, Santana e Laranjal. Portanto, galera, nessa questão, a alternativa é a letra E, tá? Fechou? Olha, nessa questão 21 eu peguei pesada. Quem acertou ela? Quem acertou a 21 ou foi na sorte ou tá estudando pra caralho. Eu dei essas aulas, porque eu dou todo esse conteúdo nas minhas aulas. Quem pegou as aulas de populações indígenas comigo, pegou todas essas informações que estão aqui. Mas essa questão eu reconheço. Eu resolvi fazer uma questão difícil sobre indígenas, porque quase sempre questões fáceis. E eu digo, eu vou botar uma torando. Acertou? Olha aí, ó, tem uma galera que acertou, ei papai. Primeiro, olhe para cá para o mapa, que aqui no mapa, tá? É o mapa que mostra as terras indígenas do estado do Amapá. No estado do Amapá, galera, nós temos 5 terras indígenas, tá? 4 são inteiramente no Amapá, e essa aqui da pontinha é entre Amapá e Pará. É só um pedacinho dela aqui no Amapá, essa aqui, tá? Essa que fica aqui no extremo oeste do Amapá, essa da pontinha, que continua no Pará, grandona, é a terra indígena, Parque Indígena do Tumucumaque. É o Parque Indígena do Tumucumaque, tá? Foi reconhecida em 97, e aqui tem várias etnias. Tem o Ayampis aqui, mas tem a Palaí, Tirió, Cachuiana, Uaiana, tá? E várias outras. Geralmente, como a maior parte das terras é no Pará e dos indígenas, a maioria mora no Pará, mas tem indígenas que moram aqui do lado do Amapá, tanto que aquele avião que caiu, ele vinha para cá. Lembra aqueles indígenas que o avião caiu na selva? Estava vindo para cá, que aqui só chega de avião, tá? Nas provas, eles costumam, ignorar que esses indígenas aqui são do Amapá. Aí eles dizem que os indígenas do Amapá são os daqui do Oiapoque e os daqui da terra Wayampi. No Oiapoque, aqui do norte, tem 3 terras. Ó. A terra mais antiga, a Galibi, da década de 80, tá? A terra Juminã e a terra Uaçá, que são da década de 90, tá? Essa terra Uaçá 1 e 2 é a que tem a maior população indígena do estado. São mais de 7 mil indígenas aqui, perfeito? E a maior terra em tamanho, a Uaçá é a mais populosa, no Oiapoque. A maior terra em tamanho é a Wayampi, que se distribui entre Laranjal do Jari, Pedra Branca e um pedacinho de 1% só dela, pegando uma pontinha de Mazagão. Aqui vive só a etnia Wayampi, tá? Lá no Oiapoque são 4 etnias. Caripuna e Galibi-Maruono, que são as maiores, Palicu e Galibis do Oiapoque ou Calinas, tá? Ou Galibis Calina, beleza? Então essas 4 etnias do Oiapoque, Caripunas, Galibi-Maruono, Palicu, Galibi do Oiapoque, e mais os Wayampis do centro-oeste do Amapá costumam ser identificadas como os indígenas do Amapá. Esses são os 5 povos que costumam aparecer como os povos indígenas do Amapá. Só que aí você já lembra, lá no parque tem outros, a Palaí, Tirió, que inclusive vive do lado do Amapá, mas que costumam ser ignorados. Copiado? Tranquilo? Uma coisa que cai muito em prova, o Amapá foi o primeiro estado do país a reconhecer, demarcar e homologar suas terras indígenas. Todos os territórios indígenas do Amapá são reconhecidos e são homologados. O povo Wayampi tem a sua arte Kuziwá
reconhecida como patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco, hein? Então, nós temos essas referências aqui no nosso território. E grande parte da nação Wayampi, que é o povo que hoje ainda preserva mais suas raízes, ainda tem tradições assim milenares, como, por exemplo, não usar sal na alimentação. Tá entendendo? Tá? Mas bora lá ver o que a questão está querendo. Marque a alternativa correta sobre as terras e os povos indígenas do Amapá. Letra A. A terra indígena Wayampi, onde vive a etnia Wayampi, é a maior do estado e localiza-se na porção oriental do território amapaense. Afirmação falsa. Oriental é leste, a terra Wayampi fica no oeste, é a porção ocidental. Se aqui tivesse ocidental, estaria tudo certo. Mas esse oriental matou a questão. O oriental é leste, é litoral do Amapá. É para cá, para a banda do Rio Amazonas, do oceano. Aqui não tem terras indígenas. Letra B, tá? A terra indígena Uaçá, onde vivem as etnias Galibi-Maruorno, Caripuna e Palicu, é a mais populosa do estado e localiza-se no norte do território amapaense. Afirmação verdadeira ou falsa? Falsa, Valtejane. Então, olha lá, tem gente dizendo que é verdadeira, tá? Como essa provavelmente é a correta, o que eu vou fazer? Eu vou ler as outras e eliminar, porque essa é a correta. Mas e se tiver uma outra correta? Então, bora eliminar as outras. Letra C. A terra indígena Jaminã, onde vivem as etnias Galibi-Maruorno e Palicu e Caripuna, é a mais antiga do estado e localiza-se na porção meridional do território amapaense. Falso, tem dois erros. Primeiro, a terra Jaminã lá do Oiapoque não é a mais antiga é a terra Galibi, tá? É a terra Galibi. E, segundo, a terra Jaminã é do Oiapoque, é norte. Norte é setentrional, não é meridional. Meridional é sul do Amapá, não tem terra indígena no sul do Amapá. No Jari, Vitória do Jari, lá no sul, Mazagão. Tem no oeste, na região do Laranjal, Pedra Branca, mas no oeste do Amapá. Letra D. A terra indígena Galibi, onde vivem as etnias Galibi do Oiapoque e Caripuna, é a maior do estado e localiza-se no norte do território. Afirmação o quê, galera? Falsa. Onde está o erro? A terra indígena Galibi é pequenininha, uma das menores. A maior é a Wayampi. Então, falso. Letra E. A terra indígena Parque do Tumucumaque, onde vive a etnia Palicu, é a mais nova do estado e localiza-se na porção central do território amapaense. E essa afirmação, galera, totalmente falsa, quase tudo errado. A terra indígena Parque do Tumucumaque é aquela da pontinha que se prolonga para o Pará. Lá não tem indígena Palicu, Palicu é do Oiapoque. Nessa terra aqui tem Tirió, Apalaí, Uaiana, Catiuiana, Waiampis. Então é falso. Outra, ela não se localiza na porção central do Amapá, ela se localiza na porção do extremo oeste do Amapá. Então não tem dúvida, pode marcar. A alternativa é a letra B, a respeito da terra Uaçá, onde vivem etnias Galibi-Maruorno, Caripuna e Palicu, mais de 7 mil indígenas, e a mais populosa e localiza-se no norte, município de Oiapoque. Fechou? Quem errou essa no simulado? Quem errou essa daí no simulado? Diz para mim. Errou, Adriele? Qual é que vocês marcaram? Qual que vocês marcaram, afinal de contas? Marcou C, foi? Da terra Jaminã? Caiu na pegadinha, né? Ficou perdida na orientação, hein? Meridional é sul. Não tem terra no sul do Amapá. Olha aqui no mapa, ó. É norte, ó, setentrional, e oeste, ó, ocidental. Não tem no sul, não tem no leste, ó. Então não tem no meridional nem no oriental. Vamos para 22, ó. Peguei uma matéria do G1 sobre migrações no Amapá e elaborei a questão, hein?
Questão 22, do professor Rodrigo Bandeira. Cheguei em 23 de março de 85, com a esperança de melhorar de vida, de conseguir um bom emprego, e vim no momento certo. Na época, o Amapá era ex-território e o serviço público precisava de gente para compor o quadro. Pegava na rua o povo para ser polícia, para ser professor. No Maranhão, a vida era difícil. Eu trabalhava na roça. Vou completar 35 anos aqui no Amapá, contou o maranhense. Tá? Então, eu vim nesse ano para cá, galera. Foi nessa época que eu cheguei aqui. Eu não tenho certeza se foi março, talvez foi até em fevereiro. Cheguei com 7 anos de idade, meu pai veio trabalhar aqui e acabei ficando. Minha mãe voltou há alguns anos atrás e hoje moro eu aqui, o meu irmão lá em Macapá. Virei um amapaense. Depois passei 11 anos viajando, morei no Pará, morei no Maranhão, morei no Tocantins. Tive um filho com uma maranhense, casei com uma maranhense, com uma paraense, com uma amapaense. São as minhas 3 falecidas. Fiz a região norte aqui, né? Tchasque-tchusque. E aí tive uma filha com uma paraense e um filho com uma santanense, né? Uma amapaense da Gema. A minha filha é paraense. E o meu filho mais novo que mora aqui, eu e ele, né? O Renato tem 11 anos, ele é santanense aqui, nascido no Hospital de Santana. A minha filha está lá para a Europa, mora para a Europa desde 2013, está namorando lá com um alemãozão lá. Credo Cruz, quando eu olho ela com aquele cara, eu fico pensando, eu que carreguei esse bebezinho com todo carinho, passei talco nessa pepequinha, aí vem um vagabundo desse. Mas, né? Fazer o quê? Eu fiz com a filha dos outros, né? Eu só não quero que maltrate minha filha, né? Só isso. Porque ela tá bem, tá alegre, tá feliz. Quando ela tá namorando, ela fica feliz. É a vida, né? Faz parte. Aí, meu filho mora aqui comigo. Mas bora lá. Questão sobre migrações, tá? Questão sobre migrações. É porque eu sempre fui muito colado com meus filhos, sabe? Sempre. Tanto é que o meu filho tem 11 anos, ele dorme comigo aqui. Hoje eu estava dormindo de manhã, quando eu vejo aquele braço assim me abraçando, eu digo, não, vira para lá que eu vou te abraçar. Eu vou até passar agora ele para o quarto dele, vou botar uma central ali, porque já é o costume que ele dorme comigo desde os 2 anos de idade, né? Vamos lá. É porque quando eu me separei da mãe dele, ele ficou, né? E, inclusive, hoje, a mãe dele que paga a pensão para ele, né? Ela paga a pensão desde que ela saiu em 2017. Eu fiquei com a guarda. Mas ela mora aqui pertinho, agora mesmo, ó, ele está para lá. Então, a gente fez a chamada guarda compartilhada, que o povo pensa que fica um dia numa casa, uma na outra. Isso não existe mais, tá, gente? Isso não existe. Isso é a chamada guarda alternada, isso não existe, isso é prejuízo para a criança, é uma loucura, vocês são pedagogos, sabem. Vai passar uma semana numa casa, uma semana noutra, a criança vai pirar, porque cada casa tem uma rotina, e a criança precisa de uma rotina. Então, o que existe são 2 guardas, é a unilateral e é a guarda compartilhada. A unilateral é aquela, fica contigo, e o outro só vai ver a cada 15 dias e 1 hora de tempo, sem poder, às vezes, levar para a casa dele. Essa guarda, geralmente, é estabelecida quando tem algum problema, né? De violência no lar e coisas do tipo. Agora, a mais comum hoje, que é a justiça, mediado pelo Ministério Público, foi o Ministério Público que mediou essa separação, né? É a guarda compartilhada, que é assim, a criança fica num lar, que é o lar de uma espécie de guardião, que sou eu, aí eu fico, né, com a guarda legal, mas ele pode e deve, todo dia, se possível, estar na convivência da mãe dele, entendeu? Então, ela mora aqui pertinho, todo dia ele está lá, de noite ele está lá, eu vou lá buscar. É o melhor para a criança, entendeu? Então, vamos lá. Marque a alternativa correta sobre as migrações do estado do Amapá. Porque às vezes o povo separa e começa a usar a criança na guerra, né, do amor, né?
aí tem o ódio do outro, ou ama o outro, e começa a proibir a criança de ver o pai, de ver a mãe, ou isso e aquilo. Isso é ridículo, né? E altamente prejudicial. Então vamos lá, marque a alternativa correta sobre as migrações no estado do Amapá. Vamos lá. Letra A. O Amapá tem mais da metade da sua população construída por migrantes, galera. Isso é verdadeiro ou é falso? Vamos dizer para os nossos amigos que estão chegando hoje. Isso é totalmente falso. Segundo pesquisa do IBGE de 2015 sobre migrações no Amapá, os amapaenses são mais de 72% da população do estado. Os migrantes são um pouco mais de 27%. Então é falso dizer que aqui tem mais migrante, aqui tem mais nativo. Tem mais nativo, tá? Letra B. Os maiores grupos de migrantes que vivem no Amapá vieram da Guiana Francesa e do Suriname, galera. Isso é verdadeiro ou é falso, tá? Isso é totalmente falso. Totalmente. Existe sim migrantes da Guiana Francesa aqui. Existe sim migrantes do Suriname aqui. Mas não são o maior grupo nem de longe. O maior grupo a gente sabe bem, é o de paraense. É o de paraense, correto? 21% da população do Amapá em 2015 era de paraense. Eram 160 mil paraenses no Amapá em 2015, correto? Disparado o maior grupo. O segundo de maranhenses, com 3,5% da população, 28 mil pessoas, correto? Agora, tem muito mais amapaense na Guiana Francesa do que guianense aqui. Porque Guiana Francesa é França, é euro, mais dinheiro circulando, mais investimento público, mais oportunidades. E quando a gente migra para a Guiana Francesa, a gente está fazendo uma emigração, uma saída. A gente está fazendo uma migração externa, uma migração internacional. Tá? C. No Amapá, predominam as migrações interregionais, com destaque para os migrantes nordestinos e sulistas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso, povo? Falso. Não predomina a interregional. A inter é entre regiões. É também chamada extra-regional. Não é essa que predomina aqui. A que predomina aqui é de paraense, é da própria região norte. É a intra-regional a que predomina aqui. Especialmente de paraense. Aí ficamos entre a D e a E. Eu sei que a maioria acertou essa. Qual que vocês marcaram? Foi a D ou a E? Então, olha o que diz a E. Nas últimas décadas, tem predominado as migrações intrarregionais, verdadeiro, dentro da região norte, de paraenses e acreanos. Esse acreanos cagou a questão, né, gente? Quem é que conhece algum acreano que mora aqui no Amapá? Fala aí para mim. Quem conhece algum acreano que mora aqui no Amapá? Quem conhece? Eu não conheço. Eu não conheço nenhum. Conhece uma, Camila? Conhece? Olha aí. Ó. Eu não conheço. Entendeu? Agora, quem conhece paraense? Ou quem é paraense aqui, nesse momento? Entenderam? Então, questão de migração é bom por isso. Ó, Marciene é paraense. Então, questão de migrações para nós é bom, porque a gente responde elas pela nossa experiência prática. O que a gente tem verificado? Que nos últimos anos os amapaenses estão migrando para o sul do Brasil, estão fazendo a migração que os sulistas fizeram para cá na década de 80 e 90. Agora os amapaenses estão indo para lá. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou um sulista que vim para cá em 85 e muitos sulistas vieram. E agora os amapaenses estão indo lá para o sul. Então, está vendo como as migrações elas mudam com o tempo? Vai depender de uma série de fatores, e o econômico sempre vai ser o principal. E, infelizmente, o nosso Estado já há anos está falido. Sobrou aqui, né, a letra D, ó, que diz que grande parte dos migrantes que chegam ao Amapá são atraídos pelos empregos da administração pública. Sempre foi, sempre será. Concurso público aqui no Amapá, em qualquer lugar, atrai muito migrante. E como a população do Amapá é pequena, concurso público atrai um percentual maior ainda de migrantes. Está copiada?
Olha aí, essa Samaria, né? Veio por concurso público, né? Olha, tem um parceiro que ele veio do Pará e vários irmãos dele também vieram do Pará. Já tem irmão coronel da PM, tem irmão oficial de justiça das antigas, tem irmão tudo concursado. Ele, no momento, é funcionário da CESA, HE, da Secretaria Municipal de Saúde de Macapá, UBS, e agora passou para professor do Estado nesse último concurso. Entendeu? Então, esse é um perfil de muitos que migram para cá. Agora, também sabemos que uma grande massa que migra para cá é de pessoas aqui dessas áreas que nós mencionamos na rede urbana de Macapá, Afuá, Chaves, que muitos deles não vêm fazer concurso, porque às vezes nem tem formação escolar. Já é um povo, né, mais excluído, que já vai estar mais ligado aqui com a questão da pobreza. Tem algumas baixadas aqui em Macapá que a maioria da população é paraense, galera. Aí de Ilhas do Pará, entendeu? Então também tem esse outro lado, tá bom? Bora fazer a 23 para a gente fechar aí até no máximo 6h10, né? Tá de bom tamanho. Aproveitar esse final de domingão. 23. Observe o quadro abaixo. Sempre você vai olhar a primeira coisa, o nome do quadro. Produto Interno Bruto a preços correntes, impostos líquidos de subsídios sobre produtos a preços correntes e valor adicionado bruto a preços correntes total e por atividade econômica e respectivas participações, referência 2010. Toma-te. Variável, Produto Interno Bruto a preços correntes, R$1.000, quer dizer, para você multiplicar esses valores aqui por 1.000. Botar mais 3 zeros em cada valor aqui. É essa a ideia, tá? Porque senão seria muito zero na tabela. O ano 2020. Então, galera, essa é a tabela mais recente do PIB do Amapá. É a de 2020, tá? É a mais recente. Sempre é lançado o PIB de 2 anos atrás, no mês de dezembro. Então, nesse 2023, em dezembro, vai lançar o 2021. Então, mês de dezembro passado foi lançado esse aqui, ó, 2020. Tá? Nesse PIB, o Amapá atingiu 18,469 bilhões de reais. Continua sendo o 25º PIB do Brasil e o 5º PIB da região norte. Ganhando do Acre e ganhando de Roraima. Tá? Então, repetindo, com esses 18 bilhões 469 milhões de reais. O Amapá tem o 25º PIB do Brasil e 5º da região norte, na frente do Acre e na frente de Roraima. A participação do Amapá é mínima, é de apenas 0,2% do PIB brasileiro. Quer dizer que o Amapá só produz 20 centavos de cada R$100 produzidos no Brasil. Entre os municípios do Amapá, o maior, óbvio, está aqui, ó, Macapá, com mais de 60% do PIB, ó, 11 bilhões 735 milhões. O segundo, Santana, de novo, ó, 2 bilhões 341 milhões. E o terceiro, Laranjal, que passou de 1 bilhão, ó, 1 bilhão e 34 milhões. Os menores PIBs, deixa eu desligar aqui o amigo do Renato, colega do Renato ligando. Os menores PIBs, quem tem a menor população? Pracuúba, menor PIB, está aqui, ó, 77 milhões 761 mil. Segundo menor PIB, Itaubal, 80 milhões 823 mil. E terceiro menor PIB, Serra do Navio, 81 milhões 345 mil. Então, organizando pensamentos. No ano de 2020, os 3 maiores PIBs, Macapá, Santana, Laranjal. No ano de 2020, os 3 menores PIBs, o menor, Pracuúba, o segundo, Itaubal, e o terceiro, Serra do Navio. Está copiado da QSL, quem entendeu essa informação. Um PIB que eu quero destacar, que é o município que a economia mais cresceu nos últimos 10 anos no estado do Amapá.
município de Ferreira Gomes, está aqui, ó. Ferreira produziu 519.209.000, meio bilhão, por conta das 3 hidrelétricas que tem lá agora. Gente, Ferreira tem 8 mil habitantes e hoje tem o 4º maior PIB do Amapá, ganha do Oiapoque, só fica atrás dos 3 primeiros, os maiores, Macapá, Santana e Laranjal. Ferreira é o 4º. Por conta disso, gente, por Ferreira ter um PIB de meio bilhão e uma população de 8 mil, Ferreira tem uma renda per capita de mais de 60 mil reais. É uma renda per capita maior do que a brasileira, altíssima. Uma ilusão, né? Uma ilusão. Bora resolver? Marque a alternativa correta sobre o Produto Interno Bruto 2020 do Estado do Amapá e dos municípios amapaenses. Letra E. As maiores economias do Estado são Macapá, Santana e Ferreira Gomes? Afirmação falsa. Ferreira está em 4º. Aqui teria que ter Laranjal do Jari. O terceiro ainda é Laranjal do Jari. Tá? D. Cutias é o município com o menor PIB do estado do Amapá, galera? Afirmação falsa. Cutias é o 4º. O menor é Pracuúba, depois Itaubal, depois Serra. C. O maior PIB per capita do estado é o do município de Itaubal. Acabei de falar. É o de Itaubal? É Ferreira Gomes. PIB per capita é a renda. É pegar o PIB e dividir pela população. E Ferreira dispara. Tá? Letra B. O Produto Interno Bruto amapaense é o 2º maior da região norte do Brasil, galera? O Amapá tem o 2º maior PIB da região norte? E aí? Acabei de falar, né? É o 5º. Fica à frente do Acre de Roraima, perde para o Amazonas, para o Pará, para Rondônia e Tocantins. Então sobrou a letra A, que os municípios de Macapá e Santana concentram em torno de 76% do PIB municipal. Se juntar mais o Laranjal, gente, passa de 80% os 3 primeiros municípios. Beleza? Então essa daqui dava para fazer de boa, inclusive só analisando a tabela. Fechou? Marca aí, tá? A alternativa é a letra A na questão 23. Penúltima questão do nosso exercício. Qual vocês marcaram aí na 24? Qual vocês marcaram? Questão de agropecuária, hein? Quem participa do curso online, falamos disso ontem. Assista lá a aula que está gravada, já está disponível lá no grupo, tá? Censo Agro 2017. Marque a alternativa incorreta sobre o setor primário da economia no estado do Amapá. Em primeiro lugar, setor primário é agropecuária, é o mais fraco do estado. Representa em torno de 2% da economia do estado apenas. Ou seja, só produz R$2 de cada R$100, tá? Letra A. A mandioca e a soja são os 2 principais produtos agrícolas, segundo o Censo Agro 2017, galera. Verdadeiro ou falso? Verdadeiríssimo. Não tem nada de falso, Marciene. Verdadeiríssimo. A nível de valor, o principal produto agrícola do Amapá foi a mandioca. Em segundo, foi a soja intrometida, porque se intrometeu no meio da dupla. O terceiro ficou o açaí. Então, soja, mandioca e açaí foram os 3 principais produtos agrícolas do Amapá no Censo Agro. Letra B. Macapá é o município com a maior produção em valor da agropecuária amapaense. Verdadeiro ou falso, galera? Verdadeiro. Macapá produz mais em tudo. Na agropecuária, na indústria, no setor terciário, porque é a economia que concentra mais riqueza, tá? Ganha em tudo. Aí a gente tem a letra C. O abacaxi e a banana são os principais produtos da lavoura temporária do estado, galera. Verdadeiro ou falso? Hein? Essa daqui é falsa. Essa é falsa.
Eu vou já explicar por quê, tá? Essa é a resposta. Olha o que diz a D. O rebanho de gado bubalino é o maior do estado e um dos maiores do país? Corretíssimo. Búfalo, tá? Búfalo. Gado não quer dizer que é boi. Gado é o animal. Agora, o adjetivo é que diz qual é o tipo de gado. Se for boi, é gado bovino. Se for cavalo, é gado equino. Se for búfalo, é gado bubalino. Se for porco, é gado suíno. Se for galinha, galo, é gado galináceo. Então, o animal é gado, tá? Por isso, o povo chega, às vezes, no comércio, né? Me dá 1 quilo de carne de gado. As pessoas já entendem que está falando de boi, mas, em tese, pode ser qualquer carne. Tá entendendo? Poderia te dar frango, poderia te dar carne de porco, poderia te dar carne de cavalo, carne de bode, tudo isso é gado, tá? Então vamos lá. O maior rebanho do Amapá, segundo o Censo Agro 2017, foi, primeiro, gado bubalino, segundo, galináceos, tem mais búfalo do que galináceos, e terceiro, lá embaixo, gado bovino, tá? Quem produziu mais valor? O gado bubalino, tá? O gado bubalino, perfeito? É o segundo maior rebanho do Brasil, só perde para o Pará, certo? Agora, quando se trata de gado bovino, o Amapá cai, é o menor rebanho do Brasil. Outra informação, no Amapá, assim como no Brasil, a maior parte das terras são usadas para pastagens, para pecuária. Tem mais terras ocupadas por pastagens do que pela agricultura, por cultivos, tá? Ficar ligado nisso. Porque geralmente são grandes latifúndios que criam gado. E é uma agricultura, né, e uma pecuária de baixa tecnologia, extensiva, que a gente chama, em grandes áreas. Perfeito? Letra E. No PIB 2019, a participação florestal, pesca e agricultura representaram 0,9% da economia estadual. Quando a gente analisa o setor primário, a gente divide em 3 grupos de atividades: a agricultura, pecuária e a produção florestal, pesca e aquacultura. Em 2019, o setor primário produziu 1,9% da economia do Amapá. 0,6% foi agricultura, 0,4% foi pecuária e 0,9% foi produção florestal, pesca e aquacultura. Aqui nessa produção florestal entra, por exemplo, galera, a castanha, tá? Por exemplo. Portanto, errado está a letra C mesmo. O abacaxi e a banana são os principais produtos da lavoura temporária do estado. Primeiro, banana não é lavoura temporária. Banana é lavoura permanente. Abacaxi é lavoura temporária. E segundo, esses 2 produtos não são os principais produtos. O abacaxi não é o principal produto da lavoura temporária, tá? Então, olha para cá. A agricultura, os cultivos, a gente chama de lavoura. No geral, os 3 principais produtos da lavoura amapaense, nós falamos: mandioca, soja e açaí. Se a gente dividir, e as bancas fazem isso, de um lado tem a lavoura temporária, do outro tem a permanente. Quem é a lavoura temporária? São aqueles produtos que você planta e colhe, planta e colhe. Plantou, colheu, acabou. Para plantar, para colher de novo, tem que plantar. Quem entra? Mandioca, soja, milho, abacaxi. Essa lavoura temporária é a mais forte, ocupa mais áreas, produz mais riqueza. Os 2 produtos de maior valor, mandioca em primeiro, soja em segundo. Agora, quando se trata de terras, a soja ocupa mais terra do que a mandioca. Inverte, entendeu? Isso caiu em prova. Agora, a lavoura permanente é aquela de frutos que dão em árvores. Não precisa plantar todo o tempo para colher. Aí entra o açaí, o primeiro, a banana, o segundo, o cupu em terceiro e a laranja em quarto. Açaí, banana e cupu são primeiro em valor e primeiros em área, tá? Eu ensinei, inclusive, para os alunos, se fala em lavoura permanente e não aparece o açaí,
de repente eles jogam um açaí para o extrativismo, aí você lembra da banana, cupu e da laranja. Mas o açaí está acima desses três. Da QSL, quem entendeu esse resumão, para a gente fazer a última questão, que foi a mais difícil, talvez, porque é um assunto que quase ninguém estudou, né? Fechou? Quem acertou a 25, nem que tenha sido no chute. Porque eu acho que quem acertou a 25 ou está fazendo curso há muito tempo comigo, ou está assistindo as aulas no meu curso, no meu canal do YouTube, ou chutou. Errou, Camila. Quem acertou a 25? A 25 eu botei mesmo aquela questão para o aluno errar. Não podia também ficar só questão facinha, né? Não dá. Errou, Maria? Você acertou, Maria? Quero saber quem acertou a 25, nem que tenha sido no chute. Acertou? Mas você sabia ou você chutou? É isso que eu quero saber. Sabia? Mas você estudou comigo ou estudou de outras fontes? Ah, muito bem. Pois é, porque eu não vejo praticamente ninguém trabalhar isso por aí. Então vamos lá. Observe o mapa abaixo das regiões intermediárias e imediatas do estado do Amapá. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, gente. O IBGE é o órgão federal responsável por fazer a divisão regional do Brasil. É ele que divide o Brasil nas 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Só que essas 5 grandes regiões, gente, são o que a gente chama de grandes regiões, macro-regiões. Agora, o IBGE também divide cada estado em regiões médias, e essas regiões médias são divididas em regiões pequenas. E quem compõe as regiões? Os municípios. Eu pego um determinado número de municípios e coloco ele numa região pequena, eu junto algumas regiões pequenas e formo uma média. Compreendeu essa ideia? Compreendeu? Então, até 2017, eu vou começar mostrando, tá? O Amapá era dividido assim, ó. Estão vendo aí? Até 2017, o Amapá era dividido nessas 2 regiões médias aqui, gente. Eram as chamadas mesorregiões. Meso. A número 1, a mesorregião norte do Amapá, isso é usado até hoje. E a número 2, a mesorregião sul, ó. Mesorregião norte, a número 1, meso quer dizer média, e mesorregião sul, número 2. Olha aqui a mesorregião norte: Oiapoque, Calçoene, Pracuúba, Amapá e Tartarugalzinho. Eram os municípios da mesorregião norte. A mesorregião sul, a maior parte dos municípios, ó, Laranjal do Jari, Vitória lá embaixo, Mazagão, Pedra Branca, tá? Serra do Navio, Porto Grande, Ferreira e Pedra aqui, Cutias, Macapá, Itaubal, Santana, mesorregião sul, entendeu? Então eram só as 2 mesorregiões, tá? Essas mesos, gente, eram divididas em micro-regiões, ó, 4 micro-regiões. Ó. Então aqui no norte, ó, 1 e 4, mesorregião norte, tinha 2 micro-regiões. A 1, a micro-região de Amapá, e a 4, a micro-região de Oiapoque, tá? A 1, micro-região de Amapá, tinha Amapá, Tartarugal e Pracuúba. A 4, micro-região do Oiapoque, tinha Oiapoque e Calçoene, certo? Agora, aqui embaixo, ó, a mesorregião sul era dividida em 2 micro-regiões também. Ó. A 3, ó, a micro-região de Mazagão, com Mazagão, Laranjal e Vitória lá embaixo. E a 2, a micro-região de Macapá, com Macapá, Santana, Itaubal, Cutias,
Porto Grande, Ferreira, Serra e Pedra Branca. Então era assim, galera, que o Amapá era dividido oficialmente até 2017. Duas mesorregiões, norte e sul, e 4 micro-regiões. No norte, micro-região de Oiapoque e de Amapá. No sul, micro-região de Macapá e de Mazagão. Acompanhou aí essa ideia? Acompanhou? Acompanhou? Só que acontece o seguinte, galera, quem é mais importante no sul do Amapá? Economicamente, é Mazagão ou é Laranjal do Jari? É Mazagão ou é Laranjal do Jari? É Laranjal. Outra, Amapá é um município hoje de destaque no Amapá ou é um dos pequenos municípios do estado para ser uma micro-região? É um dos pequenos municípios. Então, galera, o Amapá mudou. A realidade dos municípios mudou. Por isso, essas divisões aqui em meso e micro ficaram superadas na história. E em 2017, olha lá no quadro, o IBGE trouxe essa nova proposta. Ó. O IBGE já não chama mais de meso e micro-regiões. Passa a chamar do jeito que está aqui, ó. Regiões geográficas intermediárias, no lugar das médias, e regiões geográficas imediatas, no lugar das micro, das pequenas. Temos 2 regiões intermediárias, continua tendo 2 médias, e temos 4 imediatas, então continua tendo 4 pequenas. Só que mudou o nome delas e os municípios que fazem parte. Bora analisar? Primeiro, números 1 e 2, tá vendo aí? Formam a região intermediária de Oiapoque e Porto Grande. Então, hoje tem uma região intermediária que pega o norte do Amapá com destaque para Oiapoque e o centro do Amapá com destaque para Porto Grande. E as 2 regiões imediatas são exatamente a número 1, região imediata de Oiapoque, que é o município principal, e a número 2, a região imediata de Porto Grande. Já aqui no 3 e 4, galera, agora a gente tem uma região média chamada região intermediária de Macapá, no 3 e 4. Que se divide em 2 imediatas. A 3, a imediata de Macapá, e a 4, a imediata de Laranjal do Jari, tá? Então, em resumo, 2 regiões geográficas imediatas, tá? Intermediárias, perdão, 2 regiões geográficas intermediárias, médias. A região intermediária de Oiapoque e Porto Grande, e a região intermediária de Macapá. A região intermediária de Oiapoque e Porto Grande se divide em 2 imediatas. A número 1, região imediata de Oiapoque. A número 2, a região imediata de Porto Grande. E a região intermediária, média, de Macapá, se divide em 2 pequenas. A 3, região imediata de Macapá, e a 4, região imediata de Laranjal do Jari. Observe que mudou a constituição dos municípios. Se eu te perguntar qual é hoje a região imediata que tem o maior número de municípios no Amapá, olha para o mapa aí e fala. Qual é hoje a região imediata, a pequena, que tem a maior quantidade de municípios no Amapá? Olha os números e fala. Pode falar pelo número ou pode falar o nome se tu já aprendeu. Qual é a que tem mais municípios? É a 1, meu povo. A que tem mais municípios é a 1. É a região imediata de Oiapoque. Aqui pega Oiapoque, Calçuene, Pracuba, Tartarugal, Cutias, Amapá. Toda essa galera. A 2, que é a imediata de Porto Grande, pega Porto Grande, Ferreira, Serra do Navio e Pedra Branca. A 3, que é a região imediata de Macapá, pega Macapá, Santana, Itaubal e Mazagão. E a 4, que é a imediata de Laranjal, pega só Laranjal e Vitória do Jari. Vocês viram que não tem mais região
média de Mazagão nem de Amapá, porque são municípios que não têm mais o destaque que tiveram no passado. Da QSL, quem pegou, se precisar, pegue o vídeo depois para assistir de novo, e vamos fazer a questão para fechar, tá? Julgue os itens sobre a divisão oficial do Amapá em regiões intermediárias, as médias, e imediatas, as pequenas. As médias são 2, as pequenas são 4. 1. São 2 regiões intermediárias no estado. Oiapoque, Porto Grande e Macapá. Verdadeiro ou falso, povo? Verdadeiro ou falso, povo? São 2 regiões intermediárias. Oiapoque, Porto Grande e Macapá. Verdadeiro, povo. Verdadeiro, pelo amor de Deus. Verdadeiro. A região intermediária de Oiapoque e Porto Grande tem as imediatas de Oiapoque e de Porto Grande. E a região intermediária de Macapá tem as imediatas Macapá e Laranjal do Jari. Então, 1 é verdadeira. 2. A região imediata de Oiapoque inclui os municípios de Calçoene e Amapá, além de outros municípios. E aí, verdadeiro ou falso? Que essa área 1 aqui, totalmente verdadeiro. É a que tem mais municípios, ó. Oiapoque, Calçoene, Amapá, Tatarugalzinho, Cutias e Pracuúba. Então é verdadeira. 3. A região imediata de Macapá engloba Santana, Itaubal e Mazagão, além da capital. E aí, verdadeira ou falsa? Verdadeira, tá aqui, é a 3, ó. Olha Mazagão, olha Santana, Macapá e Itaubal aqui no meio. E a 4ª afirmação. A região intermediária de Macapá se divide em 2 regiões imediatas, Macapá e Laranjal do Jari. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A intermediária, Macapá, é o 3 e o 4. O 3 é imediata Macapá, o 4 é imediata Laranjal. Logo, todas estão corretas, tá? Esse é um conteúdo que você precisa assistir de novo. Procure lá no YouTube, tá? Vai lá no YouTube, jogue regiões intermediárias e imediatas do Amapá, tracinho Rodrigo Bandeira. Vai aparecer o link da aula completa que eu dei lá no YouTube gratuitamente, tá? Sobre isso aqui. Beleza, galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado. A gente encerrou hoje, né, a correção do nosso simulado. Não teve questões questionáveis, questões nulas, questões com gabarito dúbio. Foi tudo certinho, tudo bacana, tá? Estilo FGV, perfeito. E vamos continuar fazendo a revisão. Amanhã entra o professor Buraslan, na terça eu venho de novo, agora com bateria de questões de concursos que caíram de todos os anos, né? Para a gente chegar podendo fazer qualquer questão que cair na prova, tá bom? Só quem gostou, dá um tchau, professor, e até a próxima. Tchau, professor. Tchau, tchau. Valeu, gente. Muito obrigado por hoje. Tchau, Eudilene, Leidiane, Samaria, Camila, Fernandes, Alane, Jaiara. Valeu, gente. Obrigado.